E fala rapaziada, Lucas.tqrs na área e hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês. E hoje o vídeo é sobre todas as caixas de som que eu já tive. Eu fiz um vídeo sobre todos os celulares que eu já tive e eu pensei, por que não fazer um vídeo de todas as caixas de som que eu já tive? Esse vídeo não vai ter muitas informações técnicas, eu só vou falar basicamente como foi a minha experiência com as caixas de som e tal. E não estarão todas aqui, porque tem duas caixas de som que eu não consegui trazer foto, porque elas eram muito antigas. Mas as primeiras caixinhas de som, eram caixinhas de som de madeira. Eu vou pegar um print do Google, vou tentar mostrar pra vocês como ela... o vídeo pausou sozinho, mas eu vou pegar algumas fotos do Google pra mostrar pra vocês como elas eram, ou como se pareciam, pelo menos. Bom, rapaziada, estou aqui no Google e as primeiras caixas de som que eu tive, elas se pareciam com essas aqui. Não eram exatamente essas, mas se pareciam muito com esses modelos de caixas assim. Tipo essa daqui, ó, parecida. Que elas eram de madeiras, tinham todo um design assim retrô, e elas eram assim, tá? A qualidade delas eram até boas, mas elas pifaram rápido. Eu tive duas, uma assim... E uma que ela era em pé, que eu não vou conseguir achar uma foto, mas ela era de pé. Ela era um modelo que... Essa daqui eu já vou falar sobre. Ela era um modelo que era em pé, mas enfim, não tem muito o que eu fazer. Bora voltar lá para as caixas que eu já tive. Bom, depois daquelas caixinhas de som da Dongless, ou parecidas, eu tive em 2017 este Camaro de som que eu ganhei do meu pai, muito foda. Que era exatamente esse modelo, não lembro se era da X-Thread, eu acho que não era. Não era não, ele era... porque o Dextred ele tem um alto-falante em cima, não sei se dá pra vocês repararem ele na caixa, mas ele tem um alto-falante em cima, esse daqui era esse aqui o modelo, que era o original. Não lembro o modelo, tá aqui embaixo, ó, mini caixa de som carro, e é isso aí, Camaro, e os caralho é 4, o meu era mais ou menos assim, era vermelhinho assim desse jeito, só que na foto ele tá mais fosco, o meu era metálico. E, bom, esse Camaro... Putz, eu tenho que gravar rápido, tá 10% celular. Mas esse Camaro, basicamente, ele foi bom pra mim. O som dele era alto, a bateria dele durava bastante. Ele tinha um farol que acendia branco. Ele ficava branco quando eu ficava ligado. E quando a música tocava, ele piscava, de acordo com a música. Não sei por qual motivo, mas enfim. Não era rítmico, tipo, não era a caixinha que fazia isso. Era porque provavelmente a bateria era muito fraca e o som exigia muito energia e o LED acabava sugando energia. Então, pra tocar melhor, eles tiravam do LED e botavam pro alto-falante. Sei lá como é que eu vou explicar. Mas era um LED que quando aumentava o volume, ele começava a piscar de acordo com a música. E ela era uma caixinha boa, ela durou mais ou menos uns 3 meses, porém alguma pessoa tocou água nela enquanto a gente brincava e aí ela começou a bugar, ela começou a pular as músicas sozinha, aumentar o volume sozinha. Ela começou a mexer totalmente sozinha. E aí eu não gostei, parei de usar. E é isso. A próxima caixa de som, rapaziada, é essa daqui, a WS908RL. Inclusive eu quero comprar uma pra minha coleção de caixinhas. Ela foi uma caixinha de som que eu ganhei em meados de 2018. A dicção é boa, hein? Que eu ganhei em meados de 2018 do meu pai, ganhei usada nessa cor preta. Exatamente dessa cor. Que ela veio com alguns probleminhas, como por exemplo, no rádio FM ela não saía som, ela só saía som no pendrive, o que era bem estranho. E, bom, a bateria dela durava uma merda, tipo, uma merda nenhuma durava a bateria dela. Tipo, eu carregava ela no carregador universal, porque eu não tinha um carregador pra ela, que é esse carregador do tipo pino. A entrada mais baixa ali dela. E, basicamente, a caixa ficava, tipo, a bateria ficava carregando mais ou menos 1 hora. 1 hora não, na verdade, ela ficava carregando umas 4 horas. Pra durar, tipo, 2 horas. Na verdade, menos de 2 horas. É porque quando eu era criança eu quase não ouvia música. Então tinha caixinha de som mais pra enfeite. Mas se eu colocasse pra tocar, ela durava mais ou menos uma meia hora. E o problema é que quando essas caixinhas de som começavam a ficar sem bateria, ela começava a travar. Vamos fazer uma suposição rápida. O volume dela vai até o 30. Se ela tá com 100% de carga, eu consigo aumentar até o 30 de boa. Se ela tá com 80%... Não, se ela tá com 75%, eu consigo aumentar o volume até o 27, 28. Daí ela, se eu aumentar mais do que isso, ela para de tocar. E aí eu tenho que tirar o pendrive e colocar de novo pra ela voltar a tocar. Se ela tá com 50%, eu consigo aumentar ali mais ou menos até o 20, 23, 24. Senão ela corta também, eu tenho que tirar e botar o pendrive de novo. Se ela tá com 25%, se ela tá com 40% ou menos, eu só consigo aumentar até o 20, até o 18... Do 17 até o 20.
Se aumentar demais, ela corta. E aí, conforme vai baixando a bateria, quanto mais baixo tiver a carga, menos eu consigo aumentar. E se ela tiver abaixo de 20% de carga, eu já não consigo mais usar o pendrive. E o rádio FM não saía som, então basicamente ela era uma caixa quase que inútil. Tanto é que depois que eu percebi que ela tava com esse defeito, eu comecei a usar ela cada vez menos. Até que uma hora eu parei de usar. Mas em 2019, quando eu tinha ela ainda, eu ganhei de presente de Natal esta maravilha de caixa de som do meu pai. Essas 3 caixas eu ganhei do meu pai, tá? Essa aqui é a Innova Rad 215Z. Infelizmente não vou conseguir comprar uma pra testar, pra relembrar, porque ela já é antiga demais e não tem à venda. Se eu achar algum dia eu compro, mas não tem. Bom, essa aqui durou mais ou menos uns 3 meses, depois eu desmontei ela, enfim, porque ela parou de sair som no pendrive. Tipo, ela já não saía no rádio, aí depois ela parou de sair no pendrive também. Foda. Mas essa caixa aqui, basicamente, ela era Bluetooth já, ela tinha um som até que bom, eu ganhei ela nova, então ela não tinha defeito nenhum. Eu usei ela por 3 meses, ela dava um som bom, a bateria dela durava bastante, só que tem um problema que matou essa caixa. Tem um item aí que matou essa caixa que chama-se pendrive da SanDisk, que é aquele pendrivezinho vermelho da SanDisk, que tem aquela parte vermelha com aquela pontinha de plástico que é uma bosta. Por quê? Porque na época eu não tinha celular. Eu fui ganhar celular quando eu tinha essa caixa aqui, eu fui ter o meu tablet. Mas essa caixa não tinha celular, mas eu tinha um pendrive que meu pai me deu. Só tinha música antiga e brega, mas eu tinha um pendrive pelo menos. Só que esse pendrive, ele tinha um problema. Como ele era um pendrive de plástico, inclusive eu abomino esse pendrive, eu tenho ódio desse pendrive de plástico. Cara, que pendrivezinho desgraçado. Bom, tive que tomar água aqui porque minha garganta tava fodida já. Bom, basicamente essa caixa que matou foi o pendrive, porque é o seguinte. Ela tinha o mesmo problema dessa caixa aqui, que quando a bateria dela ficava baixa, ela começava a cortar o som. E eu tinha que tirar o pendrive e pôr de novo. Essa aqui também tinha. Só que como o pendrive estava quebrado em uma das pontas, ele dava mau contato. Então, essa caixa estava tocando de boa, só que mesmo ela tendo 100% do volume, se aumentasse o volume, a vibração dela fazia com que o pendrive tirasse do contato e ele parava de tocar. E eu pensei, tipo, na época que eu tinha essa caixa, eu pensei, por que ela tá cortando o som sendo que ela tá carregada? O que eu pensei na minha cabeça? Ela está sem bateria, vamos por carregar. E a entrada dela era micro USB. Micro USB, né? Já começa por aí a cagada. E aí ela tava, resumindo, o que matou ela foi por causa do pendrive, porque como ele dava mau contato, ela ficava sempre cortando e eu sempre achava que era a bateria que tava ruim. Ou seja, como na minha cabeça a bateria dela tava sempre sem carga, então eu tava sempre colocando pra carregar, porque o pendrive tava cortando o som. Só que não era porque a bateria estava fraca, e sim porque o pendrive estava quebrado, estava dando mau contato na caixa. Por causa da vibração dela, o pendrive dava mau contato e parava de tocar. Mas na minha cabeça a bateria estava sempre fraca, então eu sempre colocava carregar. Eu coloquei carregar muitas vezes em um período de... curto período, né? Eu colocava muitas vezes para carregar em um curto período de tempo, o que ocasionou nessa bosta dessa caixa parar de funcionar a entrada micro USB. Porque o pendrive estava quebrado. O pendrive estava quebrado... Ocorria vibração, a caixa dava mau contato no pendrive, o pendrive parava de tocar e na minha cabeça ele estava com a bateria fraca, o que não era verdade, era só o pendrive que estava uma bosta. Ou seja, eu estraguei essa caixa por culpa do pendrive. E é isso, essa caixa teve um fim trágico. Depois, no final de 2019, eu ganhei esta caixa da minha mãe, especificamente desta cor aqui, que é uma WS887 que todo brasileiro conhece. Todo brasileiro de classe média e baixa conhece esta caixa de som. Se você é brasileiro e nunca colocou uma dessa dentro da sua casa, por favor coloque, senão você vai estar cancelando o seu CPF de brasileiro, porque todo brasileiro que se preze tem que ter uma caixa dessa na sua casa. Se não for preta, tem que ser vermelha ou dourada. Bom, o que acontece com essa caixa basicamente é que ela teve o mesmo problema desta aqui. Ela quebrou o conector de carga, mas não foi por causa de pendrive, porque nessa época eu nem tinha mais esse pendrive. Foi porque ela era uma bosta mesmo. Ela durou 3 meses, lembrando, a média de duração das minhas caixas era de 3 a 5 meses, tá? Depois pra frente que vai começar a dar uma melhorada, mas por enquanto é essa média. Essa caixa, ela tinha um problema muito chato, porque no rádio FM ela dava um som fodástico de alto, pro tamanho dela, claro, mas ela dava um som muito bom. Só que o problema é que no Bluetooth dava um som horroroso. Eu lembro que essa caixa não era uma WS887, ela era uma Grazep DBH887. Lembrando, eu odeio a Grazep, tá? Então essa marca já me abomina, já não gosto dela desde essa época.
Desde essa época dessa caixinha eu já tenho ódio pela Grazep. Mas beleza, essa caixa era muito boa. No Bluetooth dava um somzinho até bom. No rádio dava um som melhor, a bateria dela durava bastante. Mas a entrada de carga dela quebrou. Não vou me alongar muito nela, não. Aqui nós chegamos na nave, tá ligado? Essa aqui é a foda. Peraí que eu esqueci o modelo. Automax AL652. Essa é a foda, meu parceiro. Essa caixa é foda. Ganhei ela no final de 2020, de Dia das Crianças. Eu já tava sem essa caixa há muito tempo. Na época eu paguei R$110 nela. Agora eu vou começar a falar preço, tá? Mas é basicamente isso aqui R$30. Essa aqui tinha uma média de R$50. Essa aqui uns 30 também. E essa aqui era uns R$50 também. 50, R$70. Bom, minha mãe pagou R$110 nessa caixa. Foi meu pai que me deu também, logicamente. Essa aqui foi minha mãe que comprou, mas provavelmente meu pai que mandou o dinheiro. Então vamos considerar que minha mãe e meu pai me deram. Enfim. Essa caixa aqui eu ganhei. De Dia das Crianças. Eu fui junto com a minha mãe escolher, porque minha mãe não pode escolher caixa de som, cara. Eu odeio quando as pessoas escolhem caixas de som pra mim. Porque sempre que escolhem, ou é uma caixa de som muito bosta, ou é uma caixa de som que é boa, mas a qualidade de construção é uma merda. Como essa daqui, por exemplo. E, basicamente, essa caixa aqui, ela era muito boa. E, como todas as outras, ela teve um destino trágico, que foi a entrada de carga. Mas vamos falar um pouquinho sobre o som. Tem vídeo dela no canal já, mas não é essa aqui, tá? Porque essa caixa aqui... eu tive outra. Enfim, essa aqui é a primeira versão dela. Porque eu tive ainda final de 2020... final de 2021 até o meio de 2020... Não, final de 2020 até o meio de 2021. Eu acho. Alguma coisa do tipo. E é isso. Basicamente essa caixa ela tem um som muito bom. Tem ainda, não é? Porque ela é vendida ainda. Tem um som muito bom. Uma qualidade de construção boa. Ela é pesada. A bateria dela dura pra caralho. Só não é resistente à água. Porque nos anúncios mostra que ela é resistente à água, que é a prova de água, esse caralho que pode mergulhar na piscina, mas não pode porra nenhuma. Se mergulhar na piscina vai estragar. Inclusive eu estraguei uma dessas que eu comprei. Basicamente, essa que eu mostrei pra vocês que tem unboxing no canal, ela é a segunda. Porque eu comprei uma antes dela que eu molhei sem querer. E eu tive que devolver e comprar aquela que tem no canal. Que inclusive não tá mais comigo. E o meu amigo mandando mensagem. Mas... basicamente... Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, rapaziada. Basicamente, essa caixa, ela durou basicamente uns 7 meses ela durou. 7 meses. Minha dicção nesse vídeo tá uma bosta, mas ignorem. Ela durou 7 meses. E, basicamente, o que quebrou foi o conector de carga, mas o que começou a dar defeito nela foi a bateria. Começou a durar pouco, eu comecei a carregar cada vez mais e o conector de carga foi pro caralho. Mas hoje em dia isso foi corrigido, ela dura bastante a bateria e o conector de carga não quebrou, tanto é que a minha está com o meu padrasto e ela está funcionando há 1 ano e a bateria tá boa e o conector de carga também, então pode comprar sem medo que você não vai se arrepender de comprar essa caixa. Mas a minha antiga foi pro caralho o conector de carga porque a bateria era uma bosta. Essa aqui, nossa senhora, essa aqui ela tem história, tem muita história, muito mais que essa aqui inclusive. Essa caixa de som eu ganhei em outubro ou novembro de 2022. Eu já tinha meu Moto G6 Play. Essa aqui, pra quem não sabe, é a Grazep DBH 1019, tá até ali embaixo. E era na cor azul, naquela cor ali. E basicamente essa caixa ficou comigo por 1 ano e pouco. Ela tá não, 2 anos e alguma coisa. Ficou comigo desde outubro de 2022 até esse ano. Até começo desse ano ela funcionava ainda. Eu fui desmontar ela no meio do ano pra fazer um projeto e deu bosta. Mas enfim, se não fosse isso ela ia estar aqui até hoje. E ela não estragou, nem nada. Ela só parou de funcionar porque eu desmontei mesmo. Mas essa caixa ela tinha um som bom, melhor que essa. Inclusive ela tinha um som melhor que essa aí nova aqui, tá? Sendo que as duas tinham o mesmo alto-falante, a mesma carcaça, só mudava a parte da frente. E a plaquinha. Mas ela tinha um som muito bom, a bateria dela durava bastante até. E o que não quebrou nessa caixa, que é o milagre, é o conector de carga. Não vou conseguir mostrar, talvez aqui embaixo eu consiga. Não vou conseguir. Mas o conector de carga dela é um conector, depois vocês pesquisem aí, é o conector do tipo V3. Que ele é tipo um micro USB, só que ele é mais quadradão. E foi por esse conector, por causa desse conector que ela não quebrou. Porque se não fosse esse conector, se ele tivesse o micro USB, ela tinha quebrado já. Mas beleza, esse conector não quebrou. O que começou a dar defeito nela primeiramente foi a bateria, que era uma célula ridícula pro tamanho dessa caixa. Sério, era uma pilha
Era tipo uma pilha AA, só que um pouquinho maior. E aí, basicamente, ela começou a dar defeito na bateria, eu troquei a bateria e o alto-falante. Aí ela ficou boa por mais um tempo, mais ou menos uns 5, 6, 7 meses por aí. E aí depois ela parou. Na verdade eu parei de usar, né? Porque eu comprei essa aqui, a nova no caso, e parei de usar ela. E aí ela ficou aqui parada, até que um dia eu desmontei pra fazer um projeto e ela foi de arrasta pra cima. E é isso. Essa daqui, eu comprei ela no mesmo período que eu tinha a Mondial. Essa daqui, essa outra caixinha, tem vídeo dela no canal, que é a AN887. Ela foi comprada junto com essa Grazep. Na época que eu tinha essa Grazep, eu comprei essa caixa. Depois eu vendi no final do ano, enfim. Depois dessa Grazep, a minha caixa principal virou esta aqui, que todo mundo conhece, que é a Mondial MCO14. Uma das melhores caixas de som que eu já tive, que inclusive terá o remake do unboxing dela no meu canal. No final do ano eu vou comprar outra e farei o remake do unboxing. Porque aquele unboxing que eu fiz dela ficou meio bosta, então eu vou refazer esse unboxing e eu vou comprar outra pra nostalgia e também porque é uma caixa muito boa. Vou comprar ela junto com uma Gol 4. Bom, então eu tive essa caixa por um ano, comprei ela no final de 2023, comprei no Natal de 2023, exatamente no dia do Natal, e ela chegou dia 2 de janeiro de 2024. E eu levei ela pra viagem de caminhão, enfim, ela ficou comigo por um ano inteiro. Na verdade foi um ano inteiro que ela ficou comigo. Ela ficou comigo durante 8 meses funcionando. E os outros 4 meses ela passou na base da gambiarra, porque a bateria dela... Ela teve o mesmo caso da Innova Rad 215Z, que é esta caixa aqui. A Mondial teve o mesmo caso, só que não foi com pendrive dessa vez. O que aconteceu foi que a bateria dela, por conta do erro de fabricação do pessoal da Mondial, que fabricaram ela com a bunda, ela é uma caixa de som muito potente, tem um som bom, uma qualidade de microfone boa, pesada, bonita, portátil, foda. Foda mesmo. O problema dessa caixa é que os caras bateram com a cabeça na quina da mesa e pensaram, vamos botar uma bateria de, acho que é 1200 mAh numa caixa de som que tem um alto-falante de 5 polegadas, um tweeter e uma placa de som boa até. E que na teoria mandaria 100 watts RMS, mas pra ser sincero, se der 30 é muito. Mas beleza, a bateria dela era horrível. Inclusive eu fiz um vídeo dela de 3 meses de uso, que eu comentei o vídeo inteiro basicamente falando sobre a bateria dela, que é um lixo. Lixo. Inclusive se você comprar uma, ou se você tem uma e quer que ela não estrague o conector, troca essa bateria, pelo amor de Deus. Bota uma bateria de pelo menos 3.000 mAh, que já vai dar uma vida útil bem melhor. Que é o que eu deveria ter feito, mas eu não fiz porque eu não tinha dinheiro e também porque eu achei que não ia estragar o conector, né? E aí eu fiquei com ela durante 6 meses. 6 meses não. Eu fiquei durante 3 meses com ela usando de boa. Desde que eu comprei, 3 ou 4 meses... 3 meses usando ela de boa. Até que eu parei pra pensar, não, eu gosto de ir na pracinha com ela. Pra ouvir música na pracinha, né? Porque eu sou retardado, me julguem. E aí, só que o problema dela é que ela não avisava que ia desligar. Ela não avisava que ia desligar, ela só apagava. E aí eu tive que comprar um power bank. Um power bank pra usar ela. E aí eu ficava com o power bank grudado nela o dia todo. Se não era em casa, era na pracinha. Em casa eu usava na tomada e na pracinha eu usava na rua. Porque a bateria dela nesse ponto já não durava nem 1 hora mais. Menos até de 1 hora. 50 minutos, se pá. Pelo que eu me lembro. Porque eu equalizava o som também. Porque o som dela original é uma bosta. Pra ficar bom tem que equalizar. E esse vídeo tá ficando longo já. Tá com 18 minutos e 42. Bom, basicamente essa caixa quebrou porque o powerbank ficava... Como o powerbank ficava plugado nela praticamente todo o tempo, e como eu ficava andando com ela por aí, o powerbank foi chacoalhando e o conector de carga foi quebrando por culpa do powerbank, que também tem culpa por causa da bateria. Se a bateria dela fosse boa, o powerbank não ia ter precisado... Porra, se a bateria dela fosse boa, eu não ia precisar ter comprado o powerbank, e o conector de carga dela ia estar bom e provavelmente ela estaria funcionando até hoje. Só que a bateria era uma bosta, então eu precisei comprar o powerbank e o conector de carga dela foi pro caralho. Depois eu comprei essa. Enquanto eu tinha essa, eu comprei essa aqui, mas essa aqui durou pouco, durou uns 3 meses só depois que quebrou o conector de carga. O som dela era uma merda, a bateria era uma merda. Uma merda. Depois eu ganhei essa aqui, que tem uma história longa. Se vocês quiserem ver a história completa dela, vão no vídeo que eu fiz sobre ela. Uma caixa muito boa, muito foda. Que eu vendi, peguei de volta, vendi de novo. Levei na pracinha, eu troquei a bateria dela porque tava uma merda. O som dela era foda. Ela era uma caixa 100% foda, teria outra de novo. E é isso. E como sempre, depois da coisa boa, vem a coisa bosta, que é essa Grazep pedaço de lixo aqui. Inclusive, se você tem uma, eu te odeio, porque você tem uma caixa bosta igual essa.
Tem vídeo dela no canal, tem um vídeo review dela também, que ela é uma merda, a bateria dela é uma bosta, inclusive pifou. Ela tava com meu padrasto, pifou a bateria. Milagre que o conector de carga dela é micro USB, que é o que eu achei que ia quebrar e não quebrou, por milagre. Mas a ela é uma merda, não comprem, tá? Não vou nem falar muito sobre ela, eu odiei. Depois dela eu tive essa Extreme aqui, que é um lixo. Também, não, lixo não, ela é melhor que essa aqui. Mas ela é ruim porque a bateria dela é muito fraca também. E aí por causa da bateria fraca, o conector de carga dela também não aguentou. É o mesmo caso da Mundial e da Innova lá. Da 215Z. É o mesmo caso. A bateria é muito ruim. Resumindo, se a bateria é ruim, carrego mais vezes. Se eu carrego mais vezes, o conector vai pro caralho. E é isso. E a última que eu comprei, que é mais recente, é essa aqui, a TIG-112. Que não está comigo, ela está com a minha tia, porque eu troquei no A01. Por enquanto ela está funcionando, o som dela é bom, a qualidade é boa, a bateria dura. O conector de carga dela provavelmente vai quebrar daqui a um tempo, porque é micro USB e minha tia não tem cuidado nenhum com as coisas dela. Mas esse foi o vídeo, basicamente, sobre as caixas de som que eu já tive. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, até a próxima. Falou, fui!